Surgiu festiva e brilhante, espargindo diva luz, a estrela dos reis magos, anunciando Jesus. Amigos de Osório apresenta Histórias do Litoral Norte com o professor Lauro Cunha. Seu esposo era um bandido, senhora dona da casa. Olá, bom dia. Eu sou o Lauro e este é o nosso capítulo 6, que trata da interação ou do conflito entre os colonos açorianos, os quilombolas e os índios selvagens neste período de 30 anos, período que se estende de 1780 a 1810. São 30 anos. Se diz que foi um período de paz, né? Porque em 1810, essas guerras aqui na região do Prata, elas recomeçam com a independência da Argentina, que se deu em 1810. Então, nesses 30 anos, se costuma dizer que foram um período de 30 anos de paz. No litoral norte as coisas não são bem assim, tá? Mas foi o período de que se as autoridades deram conta da urgência de se desenvolver aqui no Rio Grande do Sul a agricultura. O Rio Grande do Sul era e continuaria sendo ainda por mais um tempo um estado pecuário, né? O que dá prestígio aqui é a criação de gado. A agricultura só vai ter um reconhecimento e importância depois da vinda dos alemães, mas nós estamos longe ainda da vinda dos alemães. E então havia nessa virada de século toda uma necessidade de se incrementar esse setor da economia, que era a agricultura, para a produção de alimentos. E o litoral norte em especial. A agricultura no litoral norte, ela tinha ainda esse caráter militar, pelo trânsito de tropas, que o nosso litoral sempre foi um corredor, né? O próprio governador da capitania, em 1790, o brigadeiro Rafael Pinto Bandeira esteve aqui, né, em Conceição do Arroio, pessoalmente distribuindo terras, concedendo lotes, né, de propriedades agrícolas aqui na encosta da Serra. E interessante isso. Em 1798, passou aqui pelo litoral um funcionário público graduado, chamado Sargento Mor Domingos José Marques Fernandes. Ele vinha para instalar o ofício de escrivão da Sesmaria em Porto Alegre, isso em 1798. Aqui em Osório, ele fez uma observação muito importante. Esse senhor, aí, o Domingos José Marques Fernandes, depois, 6 anos depois, em 1804, ele publicaria um documento interessantíssimo chamado Descrição Corográfica Política, Civil e Militar do Continente do Rio Grande de São Pedro do Sul. Apesar desse nome grande, a Unicinos chama esse documento de a primeira história gaúcha. Essa revista aqui da Unicinos, ela foi publicada em 1961. Né? Então, é um documento importante, vale a pena conhecer. Seria assim, um primeiro grande documento de história do Rio Grande do Sul, né? Tanto que foi chamado documento de a primeira história gaúcha. Esse senhor, o Domingos José, aqui em Osório, ele fez uns cálculos, ele entendia de economia, e ele disse que as nossas terras agrícolas aqui da encosta da Serra,
eram as mais férteis da América, né? Ele fez um cálculo tendo como fatores área de terra, quantidade de escravos e produtividade. E ele disse que a combinação desses fatores nos daria aqui uma produtividade entre 30% e 40% a mais do que se produzia com a cana-de-açúcar nas outras regiões do Brasil. Ele falava da importância que a cana já tinha adquirido aqui nessa região, né, em 1798. O que eu disse que valia para o Rio Grande do Sul, esses 30 anos de paz, ele não se aplica aqui no litoral norte, né? Persistia aqui alguns fatores que jogavam contra, né, o povoamento e a economia agrícola. Eram 4 fatores que eu costumo apontar. O primeiro deles, o fator estrutural, era o nosso isolamento aqui. As riquezas, as mercadorias, elas circulavam por água, por barco, né? Nós não tínhamos aqui no litoral norte uma saída para fora da nossa região por água, né? A gente olhando o mapa da hidrografia, a gente fica imaginando assim, pô, faltou tão pouco para que esta região viesse a se tornar a região mais rica do Rio Grande do Sul, né? Uma vez que poderia ter até razão mesmo, né, o Domingos José Marques Fernandes, que as nossas terras eram de fato as mais férteis da América. Mas quando a gente pega o censo, a gente observa o seguinte: no censo de 1798, no mesmo ano esse que esse senhor passou aqui, a nossa população era de 1.063 pessoas, considerando seus escravos e alguns poucos indígenas guaranis que trabalhavam nas estâncias, né? Então, daquele censo que nós vimos em 1780, nós éramos 417 pessoas. Em 18 anos, mais do que dobrou, mas mesmo assim ainda é muito pouco, né? 1.063 pessoas no censo de 1798. Então, além desse grande fator do isolamento como empecilho ao desenvolvimento da agricultura e ao povoamento, ou vice-versa, ainda existiam outros 3 fatores. Segundo, eu já falei aqui, muitas vezes vou continuar falando, dessa função de corredor de tropas militares aqui do litoral norte, né? O quanto isso gerava um desestímulo na produção, né? Uma vez que o governo requisitava bois de carreta, bois de corte, cavalos, escravos, carretas, colheitas, né? Então, não é um ambiente para se desenvolver projetos agrícolas, né? Por exemplo, quando eu disse que esses 30 anos de paz que o Rio Grande do Sul experimentou não vale muito para o litoral norte, né? Em 1797, nós aqui passamos por um grande susto, né? Eu sempre estou sempre trazendo a Europa aqui para o litoral norte. Em 1797, lá na Europa, está em guerra a França e a Inglaterra. E era aliado da França a Espanha. E Portugal, um velho, tradicional aliado da Inglaterra. Então, lá em Portugal, os portugueses temiam a invasão do seu próprio território lá por forças franco-espanholas. E temiam também que uma colisão franco-espanhola também invadisse as suas colônias. Então, a ordem, a ordem que vem para a colônia do Brasil é que cada província ainda não, ainda
cada capitania, os seus respectivos governadores tratassem de montar algum esquema de defesa diante de um ataque que poderia vir. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador do Rio Grande do Sul imaginava que um ataque ao Rio Grande do Sul por forças franco-espanholas pudesse se dar ou em Rio Grande, que era a entrada do continente, que era onde se tinha o único porto do Rio Grande do Sul, ou um outro ataque poderia vir do norte, pelo litoral, e neste caso, a primeira freguesia a ser invadida seria Nossa Senhora da Conceição do Arroio. Então, aqui para a nossa freguesia, o governo do estado mandou, em 1797, 2 canhões. E é claro que essa invasão não houve, mas assim, eu fico imaginando a apreensão, né? Apreensão. Não houve, mas poderia ter havido. Então, o governo do estado manda, em 1797, 2 canhões e muita gente para construir uma base sólida para instalar esses canhões. E esse pessoal, escravos e soldados, tinha também a missão de construir uma casa um prédio, um ambiente de pedra para guardar a pólvora. E o local, aqui em Conceição do Arroio, onde se instalaram esses canhões, foi no Morro do Farol, onde é Torres hoje. Né? A invasão da província se daria ali, ao se atravessar o rio Mampituba. Então o povo todo da região aqui ficou apreensivo, mas graças a Deus, né, o ataque não aconteceu, mas a mobilização de defesa sim. Né? E quando se fala em que quando eu falo que esses militares causavam problemas, aqui no Litoral Norte nós tínhamos problemas inclusive com pessoas que haviam sido militares. Eram os desertores. Como era um corredor de tropas militares, o pessoal olhava essa serra maravilhosa que desertava. Havia para onde se esconder alguém, né, que desertasse. E essas matas aqui eram um convite, né, para a deserção. E esse pessoal virava criminoso comum, bandoleiros. Né? A esperança deles era voltar para os lugares de onde tinham vindo, e eles eram um estorvo aqui para os moradores do Litoral Norte. Então, nós só tivemos aqui um corpo policial 9 anos depois da instalação da freguesia. A instalação da freguesia se deu em 1773 e somente em 1782 é que nós vamos ter aqui um corpo de polícia. Naquela época se chamava Companhia de Ordenança, um corpo policial. Né? A segurança interna, a ordem interna era mantida por essas companhias de ordenanças. E a nossa aqui tinha um nome curioso de Companhia de Ordenanças de Conceição da Serra de Tramandaí, era o nome dela, né? Em 1782. E quando se fala que entre 1780 e 1810 nós tivemos um período de paz, eu já vou falar pela terceira vez, então. Aqui no litoral isso não se aplica muito, não. Nós tivemos aqui, nesse período, um conflito interétnico, dá para se dizer assim, né? Houve aqui a sobreposição de interesses de 3 etnias. Dos açorianos, que recebiam terra, que vinham para ser agricultores. Açorianos vieram principalmente do litoral sul de Santa Catarina, principalmente, mas também do litoral médio do Rio Grande do Sul e em bem menor quantidade de outros lugares. Mas, assim, o grosso da formação populacional aqui do litoral norte é do pessoal que desce ali do litoral sul de Santa Catarina. O litoral sul de Santa Catarina e o litoral norte do Rio Grande do Sul são como se fosse
para quem tem um olhar aguçado, observador, assim, de sociologia, antropologia, a gente vê que é o mesmo elemento humano, né? E houve, então, esse atrito entre açorianos, entre índios selvagens que viviam aqui e os quilombolas, os escravos que fugiam para os quilombos, né? Os quilombos surgem, só um parênteses, uma observação interessante. Eu estou dizendo que quilombola e índio era um problema para a agricultura, raciocinando de uma ótica colonial, obviamente, né? Sobre, como é que eu posso dizer que os índios causavam problema para os agricultores, né? Somente sobre uma ótica colonial. Eu escrevi um livro, esse livro aqui, que é a minha dissertação de mestrado, trata justamente do contrário, do oposto, né? É uma outra maneira de ver as coisas. Eu vi as coisas do lado de lá da fronteira, quer dizer, os agricultores açorianos que eram um problema para os indígenas, né? Quando eu digo que os quilombolas eram um problema para a agricultura, estou raciocinando do ponto de vista colonial. Obviamente que para os quilombolas o problema era os açorianos que os escravizavam, né? Então, também vejo essa questão dos quilombos, da ótica dos quilombos. Aí você pode encontrar alguma coisa sobre esses primeiros quilombos nesse livro aqui, que eu escrevi. A capa desses livros sempre aparecem lá no final, para a pessoa que quiser, né, aprofundar sua leitura, anotar a editora, anotar o nome do autor direitinho, né? Mas, assim, os quilombos no litoral norte e a presença indígena e a presença de militares cruzando aqui é um problema que não vai se encerrar em 1810, obviamente, né? Eles vão se estender, boa parte do século XIX. Mas vamos falar só dos quilombolas. Os quilombos, a fuga de escravos para a floresta, ela se dá tão logo se coloca os escravos para derrubar a mata, né? Os canaviais do litoral norte, eles se dão dentro da mata. Quando eu era criança, eu ainda lembro assim que a gente olhava lá do campo. A nossa encosta tinha aqueles quadradinhos das roças, né? Então, assim, os canaviais se davam dentro do mato. Era muito comum a fuga de escravos aqui, né? Só que quilombo é um termo que é um conceito que varia bastante, né? Por exemplo, hoje o quilombo é uma área de resistência, não necessariamente estabelecimento de um reduto, de um arraial, de um povoado, né? Naquela época bastavam 3 escravos juntos, um grupinho de 3 escravos que já se tinha um quilombo. E esse quilombo, ele era móvel, né? Nesse livro que eu falei aqui sobre a escravidão, eu trato de 2 quilombos como arranchamento, plantio de frutas, inclusive, né? Criação de animais. Mas, assim, o que caracteriza a quilombagem aqui no litoral norte é essa capacidade de mobilidade. Eles tinham que ser móveis, né? Porque senão não tinham como sobreviver. A maioria dos escravos que vêm para o litoral norte, nesse período que nós estamos aqui observando, na virada do século, a maioria dos escravos são boçais. Boçal é aquele escravo recém-chegado da África, né? O ladino é aquele que já está aqui há mais tempo, que já está introduzido na nossa cultura, né? Já é falante da língua portuguesa, né? Já sabe como é que as coisas funcionam no mundo ocidental. E o boçal é aquele que recém está chegando. Então ele olha para essas florestas, ele imagina ser possível viver ali. Só que é muito difícil de viver nessa encosta da serra, né? Nós não temos, assim, aqui nessa nossa encosta, um recurso de sobrevivência de importância, né? Vamos voltar a falar sobre isso.
E as primeiras notícias que se tem aqui de quilombos, as primeiras notícias, através de uma documentação de um senhor que se estabeleceu aqui em Conceição do Arroio, chamado José Bernardes Vieira. Ele produziu uma quantidade boa de documentos e a professora doutora Vera Barroso, ali de Santo Antônio, ela transcreveu esses documentos e publicou numa revista da PUC, chamada Estudos Ibero-Americanos. E esse historiador aqui, então, né, teve a felicidade de já pegar os documentos transcritos por uma profissional extraordinária, que é a doutora Vera. E analisando esses documentos do José Bernardes Vieira, o Litoral Norte ele é tão carente de documentação, tão pobre de documentos, que quando a gente tem alguma fonte, a gente tem que explorar ao máximo, né? Então, assim, analisando com carinho essa documentação que o José Bernardes Vieira produziu, a gente conclui o seguinte, que os escravos aqui do Litoral Norte, naquele período ali, eles vinham em pinga-gotas, vinham de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Esse senhor trazia, o José Bernardes Vieira, trazia esses escravos do Rio de Janeiro e vendia aqui para os nossos agricultores a prestação, né? Porque é uma pergunta que se faz quando estuda escravidão, como que essa nossa sociedade, que era extremamente pobre, como que ela era uma sociedade escravista, né? E no Brasil era assim, até mesmo uma comunidade pobre era uma comunidade baseada na mão de obra escrava, né? De tão impregnado que o escravismo estava na cultura brasileira. E esse José Bernardes, ele se tornou uma pessoa muito importante aqui, uma liderança, e ele escreveu para o governador e dizendo que, em 1808, dizendo que a atuação dos quilombolas aqui estava insuportável aqui no Litoral Norte, né? Que eles matavam as criações, eles roubavam as colheitas, eles roubavam ferramentas, né? E por isso que eu dizia, essa nossa encosta da serra ela é muito pobre em recursos assim de sobrevivência. Então os quilombos que se formavam aqui, eles não tinham como ser independentes. Eles necessitavam expropriar essas propriedades agrícolas para poder sobreviver, né? Eram quilombos expropriadores, né? Eles se utilizavam eles se obrigavam, para não morrer de fome, a furtar as colheitas, né? Banana, né? Se queixa muito o José Bernardes dos bananais, né? E o importante mesmo, assim, nessa documentação que eu estou falando, foi uma pendenga judicial entre um senhor chamado Antônio José Inácio e o José Bernardes Vieira. O Antônio José Inácio queria cobrar do José Bernardes Vieira bens que um escravo do José Bernardes Vieira havia roubado, furtado. E o José Bernardes faz uma defesa muito bonita, né? Assim, para o historiador é uma riqueza. Assim. Ele diz que não tem lei que faça ele pagar prejuízo de um escravo que está fugido há 6 anos. O escravo chamava-se Inácio. E ele era bom de palavras, ele dizia, como que eu vou me responsabilizar por um escravo que está fugido há 6 anos, ele vive nos quilombos aqui. E ele aproveita e diz, todo mundo sabe da situação todo mundo sabe desses ataques que todos os agricultores sofrem aqui, desses negros fugidos, né? E isso é de conhecimento não só aqui do Litoral Norte, diz ele. Isso aí é do conhecimento de toda a província, dos estragos que eles fazem à agricultura aqui. Inclusive, diz o José Bernardo, inclusive, eles andam à noite aqui na freguesia furtando mulheres para levar para os seus quilombos.
Já me perguntaram que mulheres seriam essas, né? E eu respondi que eram mulheres negras, né? E não está aqui só o sentido assim afetivo, sexual, né? A busca de companheiras, é muito mais do que isso. É que já existia uma quantidade de tarefas nesses quilombos que as mulheres que se fazia necessária mão de obra feminina, como, por exemplo, conserto de roupas, né, confecção de farinha, até de vigilância, né, produção de vasilhame de barro. Então, a mão de obra feminina, né, eles talvez também levassem mulheres que também queriam viver no quilombo, não queriam mais ser escravos, né? Então, a quilombagem prejudicava a agricultura, raciocinando-se do ponto de vista dos agricultores, porque a quilombagem ela onerava todo o sistema, né? Essas ações de repressão aos quilombos eram caras, custavam dinheiro. O José Bernardes vivia se queixando da ineficiência dos capitães do mato, né? Então, um economista diria que essa camada de pessoas que haviam fugido da escravidão, que viviam no mato, um economista diria assim que é um capital imobilizado, né? Porque para eu ter 4 escravos, eu tinha que comprar 5. Em última instância, isso ia ter um reflexo lá no final do custo da minha produção. Então, assim, o quilombo prejudicava o desempenho da agricultura nesse sentido. Então, vamos ver a questão dos índios selvagens aqui no litoral norte. Obviamente que eu falo em índio selvagem porque esse é o nome que aparece na documentação, né? Muitas pessoas dizem, não, selvagem éramos nós, né? Mas eu não quero entrar nesses pormenores da semântica, não é isso, né? Se chamava naquela época índios selvagens para diferenciar dos índios guaranis, que já eram índios integrados. Esses índios selvagens eram índios do grupo G. Na época eles eram chamados de botocudos e coroados. São hoje os nossos Xokleng e os Caingang, né? Os que agiam aqui no litoral norte, os índios selvagens, conforme eu demonstrei, eram da etnia Xokleng. Inclusive nós temos aqui um assentamento Xokleng em São Francisco de Paula. E os indígenas se tornavam um problema para a agricultura em que sentido? Ora, os agricultores, para início de conversa, derrubavam a floresta, é um ambiente onde viviam os índios, né? Mais do que isso, a partir do momento que vai se estabelecendo aqui no litoral norte o povoamento, os povoadores, os agricultores, os açorianos vão fazendo uso do espaço florestal, né, para retirar madeira, cipó, né? Mais do que isso, eles gostavam de caçar, vão caçar na floresta com espingarda, com arma de fogo, vão concorrer com os índios nos recursos de sobrevivência dos índios. Então, os índios, assim como os quilombolas, precisavam expropriar os açorianos. E eu não fui o primeiro a dizer que os índios causavam problema para a agricultura, para os agricultores. Quando a gente vai em cada município do litoral norte, principalmente nesses municípios da encosta da serra, a gente vai na biblioteca pública e pergunta quem é o historiador aqui, quem é que... Sempre eles vão dizer, é o fulano, Beltrano.
Só vou dar um exemplo daquilo que nós chamamos assim de literatura municipal, historiografia municipal, produzida por historiadores da comunidade sobre o seu município. Vou dar só um exemplo, né? Eu não sou o primeiro a falar dos índios selvagens no litoral norte. Eu fui o primeiro a dizer que esses índios eram os Choclen, né? E que a coisa foi muito mais dramática do que a história municipal conta, as histórias municipais contam. Eu só vou dar um exemplo. Esse livro aqui é da história de Três Cachoeiras. Se chegar em Três Cachoeiras e perguntar quem é o historiador aqui, quem é o maior historiador, eles vão dizer, chama-se Inácio José Schiffer. Ele já faleceu. Ele nasceu em 1905. E na sua adolescência, na sua infância, ele gostava muito de ouvir, de catalogar histórias que os antigos contavam. Ora, esses antigos, na infância dele, na adolescência dele, eram pessoas que viveram no século XIX, no início do século XIX. Então é mais ou menos nesse período que nós estamos estudando aqui, antes de 1810, o seu Inácio José conta um massacre que houve aqui em Três Cachoeiras. Poderíamos aqui falar de muitas outras histórias contadas nessas literatura municipal. Mas o seu Inácio José fala de um massacre que houve aqui. E reuniram-se alguns proprietários e atacaram um acampamento indígena à noite. E foi o que a oralidade registrou, né? Atacaram à noite, conta detalhes desse ataque. Diz ele que as mães mostravam seus filhos, né, numa súplica, assim, poupadas, e eram mortas, de qualquer forma. E fugiram alguns homens adultos conseguiram fugir, coisa e tal. Foi um massacre. E um ano depois os índios voltaram, né? Os índios voltaram e os índios sabiam quem era o chefe daquele massacre. Só que o autor aqui não fala, porque certamente tem o sobrenome de famílias, de uma família importante da região. Então ele omitiu o nome do chefe do massacre, o autor, o historiador, né? Eu não sei quem foi. Ele chama o chefe do massacre. Os índios voltaram e depois de um ano e pegaram a esposa do chefe lavando roupa num arroio, e essa senhora tinha uma criança de colo, e os índios protegeram a criança, colocaram a criança num lugar seguro, de modo que ela não caísse na água, e mataram essa senhora. E foram na roça e mataram o filho, a filha do chefe do massacre e alguns escravos. E depois disso, eles incendiaram o canavial e o engenho, né? É uma história apenas, né? É uma história apenas de outras, do que acontecia aqui. E vamos falar nos próximos capítulos desse atrito, né, entre agricultores e indígenas. E dos quilombos também. Nós estamos antes de 1810. Né? E conta também esse autor que certa vez uma senhora estava lavando a louça e um índio entrou dentro da cozinha e roubou a panela de feijão e saiu correndo. E esse tipo de história que se escreve, de história indígena, tem uns que chamam de etnohistória. O historiador, necessariamente, ele tem que ter assim, uma certa sensibilidade antropológica. É um casamento que tem que haver entre antropologia e história e antropologia, né, para se falar de índios, né? Então, eu fico imaginando, quando o índio pega a panela de feijão e sai correndo, ele não está preocupado com o feijão, ele está preocupado com a panela, né? E é que esses índios já viviam em mobilidade constante, já viviam com fome. A panela de barro é uma panela que quebra fácil,
para quem está em constante movimentação, é difícil de ter uma panela de barro, porque ela vai quebrar. A panela de ferro, ela é uma panela que permite um aproveitamento melhor dos alimentos que estavam cada vez mais escassos. Esses ataques de índios se davam principalmente em busca de metais, qualquer coisa de metal, né? Uma panela de ferro, um machado, um facão, qualquer objeto que fosse de metal poderia ser aproveitado na ponta de uma flecha. E uma flecha com uma ponta de metal, ela é uma flecha muito mais eficiente. Então, os índios precisavam atualizar a sua tecnologia, diria assim um antropólogo, né? E eles não tinham nada para negociar com os brancos. Eles não eram agricultores, não eram mais agricultores, porque estavam sempre fugindo. Então, eles precisavam expropriar. Eu não chamo de roubo, não estou chamando de furto, estou chamando de expropriação. E esse problema que nós tínhamos aqui no litoral norte não era um problema só nosso aqui. Nesse início do século XIX, na primeira década do século XIX, índios como esses que nós tínhamos aqui também haviam em outras partes do Brasil junto à costa. Isso é incrível, né? 3 séculos depois do descobrimento do Brasil, nós ainda temos, não no litoral, mas junto ao litoral, junto à costa, grupos indígenas arredios, esquivos à civilização. Eles não queriam contato. Também não queriam contato e os agricultores, os brancos, também não sabiam como contatá-los. Era um atrito sem fim. Em 1808, a Europa, família real, a coroa, a família da coroa portuguesa se transfere para o Brasil em 1808. E chega aqui o Dom João VI, Dom João VI não, ele ainda não era o Dom João VI, ele era o príncipe Dom João, o príncipe regente Dom João. Vem para cá em 1808 e já de imediato ele declara guerra a esses grupos indígenas da costa. E era um problema em Santa Catarina, no Paraná, em Minas Gerais, no Espírito Santo, né? Ele chamava, a legislação que ele criou, o decreto, chamava isso de guerra justa. E justificava, inclusive, a escravização dessas pessoas, né? O que resultou foi o extermínio, mas o Dom João VI declara guerra a esses grupos litorâneos, esses grupos da costa, que resistiam, não se sabe como, né? 3 séculos depois do descobrimento do Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, diante dessas queixas constantes que chegavam do litoral norte, os agricultores lá achavam que isso aí era função para o governo tinha que resolver essa questão. E o governo pensou em resolver essa questão matando os índios, né? Então mandou lá para o litoral norte, o governo do Rio Grande do Sul mandou para o litoral norte, chegou aqui no litoral norte, no dia 13 de março de 1810, um militar, um furriel, comandando uma milícia de 40 homens. Esse homem arrogante, se considerava valentão, se chamava João Goulart da Silva Pereira. E chegou aqui em Conceição do Arroio e, felizmente para os historiadores, ele teve um atrito com o comandante militar daqui, Antônio Rodrigues. Que bom que houve esse atrito, porque o João Goulart da Silva Pereira escreve para o governador se queixando. E essas carretas que carregavam um material pesado de guerra, era guerra. Era guerra. Além desses 40 homens, o comandante militar de Osório teria que ceder ainda mais 10. Seriam então 50 homens bem armados. Essas carretas eram de Santo Antônio, elas tinham que voltar. E o comandante militar aqui de Osório se recusou a providenciar essas carretas, porque certamente o governo não ia pagar, né, as carreteiras, como sempre.
E o João Goulart teve que providenciar as carretas por conta própria, né? Estamos aqui em março de 1810. E nessa queixa que ele faz ao governador, ele diz que o comandante militar aqui de Osório é muito atrevido, né? Previu o fracasso da expedição, né? Disse que não tem o que fazer, que é muito difícil de combater esses índios, que eles só iam se pisar, que era o termo que ele usou, que eles iam se machucar e não iam resolver o problema, só iam se pisar, né? E ele conclui assim, ó, esse senhor aqui, esse arroiense, ele está com inveja de mim, porque ele vem fracassando no combate aos bugres e está com inveja de mim, porque eu vou fazer muito mais do que ele, eu vou resolver essa questão. Então, daí também é um documento assim que o historiador tem que espremer, né? Tem que escovar contra pelo. O historiador tem que ter essa capacidade, né, de ler além do que o documento está dizendo. Então, aqui eu já tenho uma informação interessante. Esses militares aqui de Osório, militares, não estou falando de moradores, de agricultores. A companhia de ordenança, digamos assim, já estava tentando resolver essa questão de índio e não estava conseguindo, né? Tanto que o comandante de Osório já havia chegado à conclusão de que era muito difícil, já estava prevendo o fracasso dessa expedição. Não levou fé, não levava fé. E aqui de Osório, aqui de Conceição do Arroio, o João Goulart já mandou uma série de bilhetes lá para onde havia um registro, no extremo norte da nossa freguesia. No extremo norte da freguesia de Conceição do Arroio havia um registro, uma guarda. Lá tinha um sargento e 3 soldados. E se chamava Manuel Ferreira Porto, o sargento que comandava o registro esse, lá no extremo norte da freguesia, onde é hoje cidade de Torres. A recepção do Manuel Ferreira Porto já é bem diferente do militar aqui de Osório. Ele ficou entusiasmado. Só que lá ele não queria, o João Goulart não queria carreta, queria canoa. Precisava de canoas, embarcações para subir o rio Mampituba. E o Manuel Ferreira Porto tratou logo de providenciar essas canoas e estava extremamente entusiasmado. É que o Manuel Ferreira Porto ele recebia queixas constantes daquelas pessoas lá dos ataques dos bugres. Só que ele não tinha como fazer nada, ele tinha 3 soldados e tinha que cuidar do registro, né? Era a guarda do registro. Não estava lá para combater os bugres. Então, diante da notícia de que estava chegando em Torres, chegou no dia 23 de março de 1810, essa milícia bugreira, né, subiram pelo rio Mampituba até onde foi possível, né? Quando esse João Goulart escrevia seus documentos, suas cartas, ele assinava como comandante da conquista do Gentil. Gentil era como os bugres também eram chamados, né? Os índios que não eram cristãos. Gentil era para diferenciar dos guaranis. Ele se intitulava o comandante da conquista do Gentil. Ele ia conquistar, né, o Gentil. Quando esse historiador aqui estava no arquivo, lidando com esses documentos, a gente tem um terceiro documento e dá vontade de chorar, porque a tinta com a qual foi escrita o documento, ela apagou. E eu tentei de todas as formas, né, descobrir pelo menos do que tratava aquele documento do João Goulart, eu sei que era do João Goulart, para saber o que houve, né? Só que não tem como ler, não existe, não existe a possibilidade de se ler esse documento, porque a tinta da pena apagou. Mas, assim, pelo que se viu, pelo que eu pesquisei depois, né, eu posso concluir que ele não resolveu, não conquistou os índios, não resolveu o problema dos índios, confirmando o que o militar de Osório havia previsto, né? O que o militar de Osório já sabia e que esse valentão de Porto Alegre não sabia, é que não é fácil de entrar no mato e pegar os índios. E não vai encontrar ali um acampamento estacionado, esperando pelos militares. O índio Chaklang era um guerrilheiro invisível,
né? Quem vai ser extremamente eficiente em matar bugre vai ser os bugreiros particulares, que em capítulos posteriores aí a gente vai ver. O soldado, ele é um cara que é um servidor público, ele é um cara que se pegou os índios, pegou, se não pegou, o salário dele está garantido. Enquanto que os bugreiros particulares, eles vão ganhar por produção. Eles ganhavam pela orelha dos bugres que traziam, para confirmar quantos bugres eles haviam matado. Não era o caso desses soldados aí de 1810. Essa expedição aí do João Goulart é a primeira, né? O Litoral Norte vai assistir outras expedições de militares enviadas pelo governo para matar os índios, né? Agora, assim, o que o João Goulart não sabia lá em 1810 é que é extremamente difícil entrar no mato para pegar os bugres sem experiência. A começar por detalhes. Assim. Por exemplo, o olfato do índio é extremamente apurado. Os caras entravam no mato fumando aquele cigarro fedorento, aqueles fumo, aqueles palheiro, né? O índio sente o cheiro daquilo a quilômetros. Os caras iam com o cachorro vai latindo, vai fazendo fiasco, vai. Né? Os bugreiros de vez em quando tem que matar algum animal para comer, dar aquele tiro, aquele estampido. Não é assim que os bugreiros particulares vão agir depois. Né? Os bugreiros particulares vão agir com táticas de guerrilha também, para poder exterminar os bugres, né? Mas, então, quando se fala que nós tivemos entre 1780 e 1810 uns 30 anos de paz, que a agricultura poderia ter se desenvolvido, isso não vale muito aqui para o litoral norte, porque, como a gente viu aí, nem mesmo em relação à presença de militares, a gente esteve livre, como em 1797, que passou esse pessoal com esses 2 canhões aí, por uma guerra que poderia vir a acontecer. Fica a apreensão. Né? E internamente, aqui no litoral norte, a gente vê pessoas se matando, né? Pessoas se matando. Branco matando índio, índio flechando os brancos também. Né? Quilombolas expropriando lavouras, capitão do mato, militares dentro do mato para matar os bugres. Então, assim, foram e continuariam, além desses 30 anos, esses 30 anos foram 30 anos de conflito, e esses conflitos seguiriam depois de 1810. Eu escolhi o ano de 1810 não pela expedição do João Goulart, mas porque em 1810 a Argentina vai proclamar sua independência da Espanha. Na época não se chamava Argentina, Províncias Unidas do Rio da Prata. E o Uruguai vai ficar entre o Brasil e a Argentina, e a partir de 1810 a gente terá muitos conflitos ali na região do Prata, com reflexos diretos aqui no litoral norte, pelo nosso caráter aqui de corredor de tropas militares. Então, até sábado que vem, se Deus quiser. Obrigado.